Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Elizabeth. Sejam bem-vindas a mais uma aula da turma especial de Psicologia da Personalidade, a partir de uma perspectiva psicodinâmica, Personalidade 2. O objetivo da aula de hoje é um aprofundamento da discussão iniciada no capítulo 3 do livro Psicologia do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. Na última aula, vocês se recordam que eu havia feito uma análise panorâmica do capítulo, apresentando algumas ideias gerais sobre uma segunda forma de se estudar a etiologia das neuroses, que Jung considera que se baseia na vontade de poder. É uma introdução, sem dúvida nenhuma, ao pensamento de Alfred Adler, em contraposição ao pensamento de Freud, que Jung havia apresentado nos capítulos precedentes do livro. E eu havia apresentado a vocês a visão de Jung sobre o pensamento de Nietzsche a respeito da vontade de poder. Então, como eu havia prometido para vocês na última aula, hoje eu vou detalhar esse pensamento de Nietzsche, particularmente naqueles pontos que Jung aborda de maneira mais minuciosa neste capítulo, e para tanto é necessário que eu faça uma breve digressão sobre o livro de Nietzsche denominado Assim Falava Zaratustra, cujo subtítulo é Um Livro para Todos e para Ninguém. Nietzsche publicou esse livro em 1885 e o livro conta a história de um sábio, o Zaratustra do título, que depois de passar muito tempo sozinho no alto de uma montanha, refletindo sobre a natureza humana e também refletindo sobre o mundo, Zaratustra resolve descer do seu retiro de ermitão da montanha para contar às pessoas da cidade aquilo que ele finalmente concluíra, ou seja, para revelar às pessoas as suas conclusões de anos e anos e anos e anos de reflexões sobre a natureza humana e o mundo. E uma frase que é central no livro é, abre aspas, Deus morreu, é a vez do homem, melhor, do super-homem, fecha aspas. Perdão. E eu quero que vocês percebam, Giovana, Elizabeth, que o sentido dessa frase é bem adleriano. E por que é bem adleriano o sentido dessa frase? Porque dentro dessa perspectiva, e o Jung descreve isso, a moral cristã ela não servia mais ao europeu do final do século XIX. Que o europeu do final do século XIX deveria parar de se esconder atrás da moral cristã e assumir que está sozinho no mundo e que tem a responsabilidade de se superar para se tornar aquilo que Nietzsche denominava de o super-homem, ou seja, alguém além do bem e do mal. Então, como o próprio Jung descreve, e eu já havia comentado na aula da semana passada, quando Nietzsche usa a expressão Deus está morto, que posteriormente ele vai apresentar num outro livro, também muito conhecido, ele não se refere a Deus como entidade suprema. Ele se refere à ideia de Deus para o europeu. Então, toda aquela discussão, não vou repetir na aula de hoje, eu já comentei com vocês na semana anterior, que a evolução do pensamento filosófico a partir do iluminismo na Europa, o desenvolvimento do positivismo, de um racionalismo exacerbado, de um cientificismo, particularmente a partir do século XIX, trouxe a esperança de que só a razão traria felicidade aos seres humanos e que a religião deveria ser considerada como algo obscuro. No entanto, o que os seres humanos descobriram no século XX foi a desilusão.
Os europeus abandonaram a religião em prol de um ideal de cientificismo e encontraram, ao invés de felicidade, vazio existencial. Mas isso é uma conversa mais para frente, mais para o final do semestre, quando eu vou comentar com vocês sobre o existencialismo. Eu vou falar um pouquinho de Sartre, né? Mas não é o momento agora. Agora o nosso foco é no Nietzsche. Então, nesse livro, Assim Falava Zaratustra, Nietzsche ele descreve a necessidade de mudança na sociedade. Segundo Nietzsche, as pessoas e a sociedade na qual elas se inserem vivem na mais profunda hipocrisia, fingindo viver de acordo com os valores que, na verdade, são valores artificiais, que não corresponderiam aos desejos individuais. Por isso, as pessoas viveriam aprisionadas por leis, costumes e tradições inúteis, que as impediriam de exercitar a vontade de poder delas. Por conta disso, ao longo do livro, Nietzsche utiliza muitas metáforas e paradoxos para apresentar as suas ideias sobre aquilo que ele denominava de uma necessidade de mudança de valores, da supressão dos males que tanto afligem o contexto social, em prol da libertação das pessoas, a fim de que elas se tornem seres superiores que mereceriam muito mais do que viver como parte de um grupo de escravos. E ao invés de serem escravos, as pessoas, segundo Nietzsche, deveriam buscar se tornar homens superiores, ou seja, super-homens. E aqui eu abro um parênteses interessante para apresentar a descrição que um dos tradutores de uma das edições do livro Assim Falava Zaratustra para o português, o Ciro Mioranza, ele faz uma descrição bem interessante. Abro aspas. Assim Falava Zaratustra é um elogio à solidão, ao livre pensamento, à comunhão com o superior, à união com um Deus que não seja o Deus tradicional da religião, mas o próprio homem, sublimado pelo bem, pela razão, por sua própria essência, que lhe permite o eterno retorno e atinge sua perfeição na convivência com a natureza. Então, achei bem interessante essa descrição que o Ciro Mioranza faz sobre o livro, e a partir daí vocês percebem que essa questão da superação da moral em prol de se viver plenamente o próprio desejo, os próprios instintos, se contrapõem àquilo que Freud ensinava na psicanálise. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a psicanálise não é, sem dúvida nenhuma, uma defesa da liberdade total. Ao contrário, Freud reconhecia que os seres humanos, para que possam viver de forma razoavelmente harmônica num contexto social, devem necessariamente abrir mão de uma grande parcela da realização de seus desejos. Basta vocês lerem O Mal-Estar na Civilização, obra de Freud, que eu havia recomendado a vocês em aulas anteriores. Não sei se vocês tiveram tempo de ler, né? Não, né? Eu imaginei. O semestre está bastante corrido, né, meninas? Então, realmente está complicado. Mas assim que vocês tiverem um tempo, eu peço para que vocês façam uma leitura, o máximo que vocês puderem. Depois eu posso sugerir alguns trechos selecionados do Mal-Estar na Civilização para que vocês possam ler e complementar essa perspectiva, né? Então, aquela visão que o Jung traz, né, no capítulo 3, de que, para Freud, a neurose ela estaria relacionada a um instinto de conservação da espécie. Por quê? Porque a neurose, a etiologia da neurose para Freud, vocês vão se recordar, se baseia num conflito erótico. E o conflito erótico é um conflito da esfera
do investimento da nossa energia libidinal no outro. Então, o foco nessa perspectiva freudiana está na relação objetal, na relação com o outro. O que o Jung está discutindo agora no capítulo 3, trazendo como introdução a visão de Nietzsche, é um deslocamento do objeto, ou seja, do receptor, do investimento, do desejo de alguém, para o ser que deseja, nessa perspectiva nietzschiana e posteriormente na perspectiva de Adler. O foco é deslocado do objeto, instinto de preservação da espécie, para o sujeito que deseja, instinto de autoconservação. Aí a ideia da vontade de poder. Tá ficando claro, pessoal, para vocês? Se tiverem alguma dúvida, podem interromper, que eu esclareço sem dúvida nenhuma. Então, vocês viram esse contraste? Eu acho bacaníssimo esse capítulo 3, porque o Jung ele vai fazendo, desde as primeiras páginas, esse contraste fascinante com o que ele havia descrito nos capítulos anteriores sobre Freud. Então, essa primeira parte do capítulo, em que ele fala de Nietzsche, em que ele cita o Assim Falava Zaratustra, é uma introdução muito interessante ao pensamento de Adler. Mas, voltando ao livro, Assim Falava Zaratustra, essa ideia de perfeição que seria buscada pelo ser humano, contrapondo-se à moral estabelecida pela sociedade, essa perfeição levaria o indivíduo a criar, de forma contínua, um viver de modo intenso e transparente, que poderia projetar o indivíduo à superação de si mesmo, a projetar-se para o alto e para o além. Além do quê? Ora, pessoal, além das amarras do egoísmo e dos valores estabelecidos pelos outros, pelos governantes, pelas instituições da sociedade e, sobretudo, para aquilo que o Nietzsche dizia, para além da convivência com a massa informe do povo. Aquela consciência nula que Nietzsche via, que predominava nas pessoas vivendo como massa. E aí eu quero que vocês notem que é exatamente por conta dessas ideias que o Jung apresenta Nietzsche como um precursor importante do pensamento de Adler sobre a vontade de poder como uma mola propulsora do desenvolvimento da personalidade humana. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 23. Na página 23 vocês vão encontrar justamente esse trecho em que o Jung traça um paralelo entre Nietzsche e Adler, né? E aí o que acontece, pessoal? No capítulo denominado O Novo Ídolo, lá do Assim Falava Zaratustra, né? Eu recomendo, quando vocês tiverem um tempinho, deem uma lida lá no capítulo O Novo Ídolo, do Assim Falava Zaratustra, página 50, nessa edição que eu estou recomendando para vocês, né? A tradução do Ciro Mioranza. E aí o que eu acho bem interessante do capítulo do Jung, né? Voltando para o Psicologia do Inconsciente. O Jung ele vai criticar a posição radical de Nietzsche de buscar se situar acima do bem e do mal e de uma opção pela alma animal em detrimento da alma divina preconizada pelo cristianismo. E por que o Jung ele faz essa crítica? O Jung argumenta que ao romper totalmente com o cristianismo, Nietzsche se coloca em um ponto extremo. E esse ponto extremo também seria um tipo de unilateralidade neurótica, ou seja, o ideal não seria termos de optar entre uma alma animal, 100% instinto, e uma alma divina, a superação do eu, a busca por ideais transcendentes. Não, segundo Jung, você não precisa escolher.
entre uma perspectiva ou outra? A necessidade do equilíbrio. Sim, exatamente. Isso. O caminho do meio, perfeito, gostei. Gostei da sua colocação, muito bem colocado. A busca do caminho do meio, que é, no final das contas, aquilo que vocês, como futuras psicólogas, sobretudo no campo da psicoterapia, vão auxiliar seus pacientes a buscar. Uma perspectiva de equilíbrio, uma perspectiva de adaptação. E não uma perspectiva rígida, porque rigidez, vamos lembrar das primeiras aulas, sinônimo de neurose. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos em frente. Então, o Jung vai prosseguir no capítulo apresentando, a partir do exemplo de Nietzsche, a natureza do conflito cultura versus pulsão. Ou seja, natureza versus cultura que ele havia descrito no capítulo precedente. Que seria aquele conflito entre uma alma divina modelada pela cultura, basicamente pela religião, e uma alma animal, que é a alma que deseja, digamos assim, né? E aí o Jung arremata, eu vou até fazer uma citação direta, porque me parece muito pertinente, vocês vão buscar no na página 25 do livro, vocês vão observar que o Jung escreve o seguinte: o dilema sem fim entre cultura e natureza, no fundo, é sempre uma questão de insuficiência ou de excesso. Nunca uma opção entre uma ou outra. Observaram, pessoal, aquilo que eu estava comentando com vocês agora há pouco? Não há uma necessidade de se optar por uma natureza em detrimento da outra. Não, tem que se buscar o equilíbrio. Tem que se buscar justamente conciliar esses dois aspectos. Agora, a forma como essa conciliação deve ocorrer se inicia a partir do autoconhecimento. Autoconhecimento é o primeiro e fundamental passo para que as pessoas possam integrar opostos e levar uma vida de forma mais equilibrada. Mas isso eu vou abordar mais para frente nos próximos capítulos, tá bom? Então o que acontece, pessoal? O Jung prossegue afirmando que na luta contra os conteúdos que irrompem, ou seja, que surgem abrupta e inadvertidamente a partir do inconsciente, muitas vezes ocorre o fenômeno da identificação com a sombra, sendo que a única forma de superar essa identificação com a sombra é por meio da reflexão crítica. Caso contrário, a pessoa fica subjugada por aquilo que o Jung denominou de besta loura. Está lá na página 24 essa expressão besta loura. O que significa? Eu vou explicar. Olha só. Eu imagino, aí é uma análise minha, viu, meninas? É uma análise minha. Eu imagino que essa expressão besta loura seria uma referência do Jung ao berserker nórdico, ou seja, ao arrebatamento brutal da pessoa pelo inconsciente. O Jung já descreveu algo semelhante em outros momentos da sua obra, quando ele usa a expressão delírio dionisíaco. Então vocês vão se lembrar lá dos estudos de vocês da filosofia clássica, particularmente os estudos de vocês sobre a cultura grega clássica. Vocês vão se recordar dos festivais dionisíacos, não é? Durante os quais, quem leu as Bacantes, por exemplo, pronto, quem leu as Bacantes vai entender bem o que é esse arrebatamento brutal pelo inconsciente, não é? A pessoa é tomada pelo delírio dionisíaco, ou seja, a pessoa é tomada pelo seu lado sombrio. O lado sombrio, pessoal, não é necessariamente um lado negativo, não é necessariamente um lado ruim.
A sombra, nós vamos ver mais para frente, o Jung descreve basicamente como sendo aquela parte da nossa psique, vou usar um termo mais moderno, como sendo a parte da nossa personalidade que nós não gostaríamos de possuir. Aquela parte de nós que nos surpreende, que nos assusta, que nos amedronta. Basicamente por quê? Porque é a parte de nós que não está de acordo com a nossa fantasia de um ideal sobre nós mesmos. Seja esse ideal cultural, seja esse ideal pessoal. Por isso que o Jung vai chamar de sombra. No entanto, olha que ideia fascinante. Quanto mais unilateral é um indivíduo, ou seja, quanto mais extremista é a pessoa, vamos imaginar, mais suscetível à possessão pela sombra, que seria o oposto, essa pessoa se torna. Antigamente, eu gostava de fazer uma demonstração pueril na sala de aula para tornar essa ideia junguiana sobre sombra gráfica, visual. Cada um de vocês depois pode fazer isso em casa. Você pega uma lanterna. Pega uma lanterna. Acho que eu tenho aqui uma lanterna. Vamos ver se eu consigo reproduzir aqui para vocês a ideia. Vai. Então, está aqui a lanterna. E está aqui o objeto. Imagine o seguinte. Quanto mais distante se encontra a fonte de luz, mais clarinha fica o quê, pessoal? Mais clarinha fica a sombra. Vou tentar apoiar. Pronto, apoiei aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. Olha lá a sombra da caneta. Quanto mais afastada está a fonte de luz, mais tênue é a sombra. Quanto mais intensa é a fonte de luz, mais densa é a sombra. Vamos entender a fonte de luz como sendo a nossa atitude consciente. Vou citar o exemplo que é clássico do dia a dia da prática clínica. Vamos falar da expressão da sexualidade. Imagine uma pessoa que adota uma atitude mais casta. Uma pessoa que busca se afastar tanto do sensualismo, uma pessoa que busca se afastar mais das atividades sexuais. Qual é o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Agora, psicologicamente, a castidade vai se tornar um problema quando ela se torna extrema, como ideia na mente do indivíduo, como atitude consciente. Então pense que quanto mais extremista, mais fanatizada for a pessoa em relação a essa atitude de castidade, o que mais vai se projetar nessa pessoa? Uma sombra densa de devassidão. E aí, como a pessoa não está buscando um equilíbrio, ela não está buscando uma adaptação, ela está no extremismo, de uma hora para outra, ela vai se ver completamente possuída pela sombra. É aquele momento em que a pessoa vai eventualmente se engajar em uma série de atividades ou em uma série de momentos profundamente sexualizados. E o oposto também é válido. Ou seja, a pessoa que é extremamente devassa, é uma pessoa que é extremamente sexualizada, essa pessoa pode vir a ser tomada pela atitude oposta, ou seja, de uma hora para outra essa pessoa se torna absolutamente avessa à sexualidade. Por isso que Jung nos adverte nesse capítulo, cuidado com os extremos. Sempre que vocês, na prática clínica, encontrarem um paciente extremamente extremado em relação a uma atitude consciente, cuidado, investiguem, analisem, peçam sonhos a esse paciente, relatos de sonhos, para que vocês possam avaliar os elementos da sombra que eventualmente estão à espreita para possuírem a atitude consciente
desse indivíduo. Mas eu voltarei a falar mais sobre isso no próximo módulo da disciplina, no próximo módulo do curso, no qual eu vou falar um pouco mais sobre interpretação de sonhos, numa perspectiva junguiana e por aí vai. Mas voltando ao Assim Falava Zaratustra, né? Segundo Jung, Nietzsche teria vivido muito além do instinto, nas alturas do heroísmo. Mas ele só teria conseguido atingir a esse nível graças a uma dieta meticulosa, a um clima privilegiado, aquilo que eu já expliquei para vocês na aula passada, né? Devido à doença, devido à sífilis, Nietzsche precocemente acabou sendo aposentado por invalidez da Universidade da Basileia, na Suíça, e com os recursos da pensão, ele acabou vivendo em várias regiões de clima ameno na Itália, ingerindo também grande quantidade de medicamentos soníferos. E aí o Jung vai dizer que isso aconteceu até que a tensão lhe estourou os miolos, ou seja, a partir do momento em que ele foi possuído pela sombra e juntamente com a neurosífilis, né, os efeitos deletérios da neurosífilis em evolução, Nietzsche acabou demonstrando um afastamento profundo da realidade. Então, segundo Jung, Nietzsche falava o sim, mas vivia o não para a vida. Então, pessoal, esse nojo que o Nietzsche sentia da massa, né, dos homens que vivem a moral dos escravos, que vivem pelo instinto, era muito grande. E por conta disso, segundo Nietzsche, segundo Jung, a vida de Nietzsche não foi de acordo com as próprias ideias que o filósofo trazia. Isso está na página 23 do Psicologia do Inconsciente. Então, pessoal, existiriam dois rumos possíveis para o instinto, e esses rumos não são completamente incompatíveis entre si. Pois na visão de Jung, não existe unicamente o instinto de conservação da espécie, que está associado à teoria do Eros de Freud. Existe também o instinto de autoconservação, que seria a vontade de poder numa perspectiva do Alfred Adler. E é sem dúvida sobre o instinto de autoconservação que Nietzsche nos fala no Assim Falava Zaratustra. Ou seja, ele nos fala da vontade de poder, a qual seria sem dúvida nenhuma a base da teoria da personalidade de Adler. Ou seja, a grande mola propulsora das pessoas seria sair de um estado de se sentir menos para alcançar um estado de se sentir mais. Então, desse modo, pessoal, Jung sintetiza a diferença entre os pontos de vista de Freud e de Adler da seguinte forma, está lá na página 27. Para Freud, tudo é efeito estritamente causal de fatos anteriores. Para Adler, ao contrário, tudo é manobra condicionada pelo fim, ou seja, pelo finalismo ficcional. Então, para Freud, nós vamos buscar a origem essencial das neuroses lá no passado, causalidade. Já para Adler, nós vamos encontrar a causa essencial da neurose numa discrepância entre a expectativa de futuro do indivíduo e aquilo que o indivíduo está fazendo hoje para alcançar essa expectativa que ele tem sobre si mesmo no futuro. O finalismo ficcional é uma projeção que a pessoa faz para o seu futuro. Ela se coloca lá na frente como ideal. Então a neurose estaria situada a partir do momento em que a pessoa ela está num caminho totalmente diferente daquele que levaria à realização desse finalismo ficcional. Então, o ponto de vista de Freud é o da causalidade, o passado controla o comportamento presente. Ao passo que para Adler, o ponto de vista é da teleologia. E não é teologia, pessoal, é teleologia. Teologia, um ramo de investigação
das religiões, é um ramo de investigação do sagrado. A teleologia está relacionado à palavra grega teleos, longe, distante, né? Além. Então, teleologia seria aquela perspectiva segundo a qual o que controla o nosso comportamento presente é a nossa visão de nós mesmos no futuro. É um objetivo de vida, é um objetivo de vida. Então, aquela perspectiva, aquele sonho que a pessoa tem sobre si mesma e sobre suas realizações, seria o finalismo ficcional. Depois vamos estudar com mais detalhes, mais tecnicamente, esses conceitos, certo? Mas está claro para vocês por enquanto? Ok. Então, pessoal, para Jung, o grande mérito de Adler foi ter provado que a neurose também é orientada para um fim. E esse fim, pessoal, naturalmente diz respeito à vontade de poder, ao instinto de autopreservação, à necessidade, como eu falei agora há pouco, de sair de um estado de se sentir menos para alcançar um estado de se sentir mais. É a superação do sentimento de inferioridade. E aí, o Jung termina o capítulo 3 questionando qual dos dois pontos de vista, afinal, é o verdadeiro, o de Freud ou de Adler. E, apesar do que argumentam tanto freudianos quanto adlerianos, Jung considera que esses pontos de vista não são contraditórios. E esse é o ponto que eu gostaria que vocês guardassem desse capítulo fascinante do Psicologia do Inconsciente. Não são contraditórias essas perspectivas, elas são complementares. Mas a argumentação que o Jung vai utilizar para justificar a sua ideia de que o pensamento freudiano e o pensamento adleriano são complementares, ele apresenta no capítulo 4, que é o capítulo intitulado O Problema dos Tipos de Atitudes, que é justamente o tema da nossa próxima aula. Então, pessoal, eu peço para vocês relerem o capítulo 3 e já fazerem a leitura do capítulo 4 para a próxima aula. E caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para expressá-las.